Foi neste momento que a preocupação transformou-se em um terror visceral. Aquela sensação primitiva que começa no baixo ventre e sobe como ácido pela garganta. Algo havia acontecido. Ricardo, o metódico, previsível Ricardo que construíra a vida sobre rotinas impecáveis, jamais deixaria de contatar o clube sobre compromissos profissionais. Mesmo nos últimos meses, com todas as mudanças perturbadoras de comportamento, ele mantivera sua disciplina profissional intacta. Às 8h15, após colocar as crianças no carro escolar com sorrisos fabricados e promessas de que papai vai buscar vocês na escola hoje, Mariana finalmente cedeu ao impulso que reprimira por horas, dirigiu-se ao endereço indicado na Consolação. O prédio comercial de arquitetura discreta e sem identificação externa, com janelas espelhadas que refletiam o céu ainda cinzento, parecia completamente fechado àquela hora da manhã de segunda-feira. O segurança do edifício, um homem corpulento com olhares desconfiados, negou categoricamente a presença de qualquer evento na noite anterior. Domingo o prédio fica fechado, senhora. Não tem movimento desde sábado às 18h. De volta ao carro, estacionado a meia quadra, Mariana finalmente desabou. As lágrimas que reprimira durante toda a madrugada por conta das crianças vieram em ondas violentas, sacudindo seus ombros enquanto o celular, posicionado no console central, permanecia obstinadamente silencioso. Às 9h43, com os olhos inchados escondidos atrás de óculos escuros oversized, apresentou-se na delegacia mais próxima para registrar o desaparecimento. O delegado Maurício Tavares, 27 anos de polícia civil e torcedor fanático do mesmo clube de Ricardo, inicialmente tratou a situação com ceticismo profissional. Senhora Almeida, com todo respeito, seu marido é um homem adulto e famoso. Talvez ele só precise de um tempo. Mariana, que nos últimos meses tornará-se especialista em manter aparências, removeu os óculos e fitou o policial com olhos vermelhos mas voz surpreendentemente firme. Delegado, meu marido pode estar fazendo muitas coisas que eu nem imagino. Mas ele jamais faltaria a uma entrevista oficial do clube. Jamais deixaria o celular inativo por mais de 12 horas. Algo aconteceu. A sobriedade de seu tom, desprovido de histeria mas carregado de certeza, finalmente sensibilizou o delegado, que iniciou os protocolos preliminares para casos de desaparecimento. Às 11h20, enquanto fornecia informações detalhadas sobre medicamentos, rotinas e últimos contatos conhecidos de Ricardo, Mariana recebeu uma ligação do segurança do condomínio. O carro importado do atleta não havia passado pelos portões durante toda a noite. Ao meio-dia, quando retornou à mansão, agora ocupada por 2 investigadores discretos que coletavam informações dos funcionários, a realidade atingiu-a com força total. Em algum momento após sua maior conquista esportiva recente, celebrada por milhões, Ricardo Almeida havia simplesmente desaparecido da face da terra. Seu celular permanecia no mesmo ponto imóvel na Consolação, mas o prédio fechado negava qualquer atividade. Seu cartão de crédito não registrava transações desde o almoço de domingo. Sua imagem não aparecia em nenhuma câmera de segurança da cidade após deixar o estádio. Às 18h47 daquela segunda-feira, exatamente 24 horas após o início da partida que culminaria em seu desaparecimento, Mariana sentou-se no tapete do closet de Ricardo, cercada pelo cheiro familiar de seus perfumes importados. Segurava contra o peito a camisa 10 suada da partida anterior, enviada por Anderson, que a resgatara do vestiário, enquanto o tri de notificações explodia em seu telefone com mensagens de familiares, amigos, jornalistas e até mesmo celebridades preocupadas com o sumiço repentino do craque. No quarto ao lado, ouviu Miguel explicando para os irmãos menores, com a gravidade de quem assumia prematuramente um papel adulto. O papai só está muito ocupado por causa dos gols importantes. Ele vai voltar logo. A certeza infantil na voz do filho contrastava violentamente com o abismo de incerteza que crescia dentro dela a cada minuto sem notícias. Quando o relógio marcou 20 horas e a campainha tocou anunciando a chegada dos pais de Ricardo, vindos às pressas do interior, Mariana já habitava um estado emocional, além do desespero, aquela calma sobrenatural que precede tempestades devastadoras ou colapsos nervosos completos.
A imprensa foi implacável como um predador que fareja sangue. Na manhã de terça-feira, apenas 36 horas após o desaparecimento, o jornal esportivo Lance estampou em sua capa digital, com letras vermelhas garrafais: "Onde está Ricardo? Astro some após partida histórica." Às 9h17, o portal UOL elevou a temperatura com uma manchete ainda mais provocativa: "Da glória ao mistério. As 24 horas que mudaram o destino de Ricardo Almeida." O Globo Esporte, tradicionalmente mais comedido, sucumbiu à corrida por cliques com o título exclusivo: "Câmeras de segurança mostram Ricardo entrando em carro desconhecido após deixar estádio." Às 11h40 daquela terça-feira, a revista Contigo liberou uma edição digital extraordinária com uma montagem perturbadora. De um lado, Ricardo levantando os braços após o gol decisivo de domingo. Do outro, Mariana em uma foto de arquivo com expressão preocupada, originalmente tirada durante uma partida tensa da Copa do Mundo, mas agora recontextualizada para parecer atual. A manchete "Traição ou Tragédia" abria uma reportagem de 7 páginas recheada de fontes próximas e amigos que preferem não se identificar. No programa Brasil Urgente, o apresentador José Luiz da Atena interrompeu uma reportagem sobre assaltos para anunciar com sua característica indignação teatral: "Acabamos de receber informações bombásticas sobre o sumiço do craque Ricardo Almeida. Uma fonte exclusiva dentro da polícia nos informa que seu celular foi rastreado em uma conhecida zona de prostituição de luxo, na madrugada de segunda-feira." É isso mesmo, meus amigos. O ídolo das crianças, o exemplo de pai de família. O departamento jurídico do clube acionou imediatamente uma liminar para impedir a continuidade da reportagem. Mas o estrago já estava feito. Clipes de 47 segundos daquele momento viralizaram instantaneamente, acumulando 3,7 milhões de visualizações em apenas 2 horas. A CNN Brasil, tentando manter um verniz de sobriedade, escalou um painel com 3 especialistas, um ex-delegado da Interpol, um psicólogo forense e um ex-jogador que se tornará comentarista. A discussão de 42 minutos, transmitida ao vivo, gerou o assustador diagnóstico de que, estatisticamente, quando uma pessoa desaparece após um momento de grande euforia e reconhecimento público, questões psicológicas graves podem estar envolvidas. A utilização da palavra suicídio por um dos painelistas, ainda que como possibilidade remota a ser descartada, gerou um apocalipse nas redes sociais, com a hashtag Ricardo Vive alcançando 197 mil menções em 90 minutos. Na quarta-feira, o terceiro dia do desaparecimento, a escalada sensacionalista atingiu novos patamares. O jornal Extra publicou uma edição especial com 16 páginas dedicadas exclusivamente ao caso, incluindo um infográfico detalhado intitulado As 5 Teorias sobre o sumiço do craque, com setas, fotos e cronogramas elaborados. A primeira teoria, destacada por uma moldura vermelha, especulava sobre um caso extraconjugal com uma influencer misteriosa que supostamente fora vista em 3 jogos diferentes no mesmo camarote que Ricardo frequentava. A segunda teoria mergulhava no submundo das apostas esportivas, com insinuações sobre dívidas milionárias e ameaças de organizações internacionais ligadas ao crime. A terceira, que causou revolta particular entre familiares, sugeria uma conexão com substâncias proibidas e festas exclusivas frequentadas pela elite do futebol europeu. A quarta teoria, talvez a mais criativa, propunha um autossequestro para renegociar contratos publicitários, citando como evidência o timing suspeito do desaparecimento após uma performance extraordinária que elevaria seu valor de mercado. A quinta teoria, apresentada como a mais provável segundo fontes próximas à investigação, apontava para uma crise familiar devastadora e a possibilidade de que Ricardo estivesse escondido em uma propriedade isolada, reavaliando sua vida conjugal. A revista Veja, em sua edição especial de quinta-feira, optou por um ângulo aparentemente mais compassivo, mas igualmente invasivo: a esposa abandonada, a luta silenciosa de Mariana Almeida. A reportagem de 10 páginas traçava um perfil psicológico não autorizado de Mariana,
incluindo entrevistas com 3 ex-namorados da época de modelo e uma análise gráfica da linguagem corporal do casal em 17 eventos públicos dos últimos 6 meses, supostamente evidenciando sinais claros de distanciamento emocional. Um especialista em relacionamento de celebridades, identificado apenas como consultor de grandes estrelas de Hollywood, afirmava categoricamente: ela sabia que isso aconteceria. Todos os sinais estavam lá. Nas redes sociais, a loucura coletiva manifestava-se em todas as formas possíveis da crueldade digital. No Twitter, um vídeo editado maliciosamente justapunha trechos de 5 entrevistas diferentes de Ricardo ao longo dos anos, criando uma narrativa falsa onde ele aparentemente confessava sentir-se preso e precisar de liberdade. No TikTok, uma tendência macabra de recriação dos últimos passos mostrava adolescentes visitando o estádio e tentando reproduzir o que acreditavam ser a rota de fuga do ídolo. No Instagram, perfis de fofoca como @celebridadesflagrante e @segredos dos jogadores publicavam a cada hora uma nova revelação exclusiva, desde mensagens supostamente vazadas até fotos manipuladas mostrando Ricardo em diferentes locais ao redor do mundo. A conta @detalhes que ninguém viu, especializada em teorias conspiratórias sobre celebridades, ganhou 278 mil seguidores em 48 horas ao publicar uma análise quadro a quadro da última entrevista de Ricardo, alegando que ele piscava em código Morse a palavra socorro. O clube tentava desesperadamente gerenciar a crise através de sua robusta equipe de comunicação, liderada por Patrícia Menezes, veterana de 20 anos em gestão de imagem esportiva. Na primeira coletiva oficial, realizada 40 horas após o desaparecimento, o presidente Antônio Carlos Magalhães manteve um tom de preocupação controlada. Estamos trabalhando em conjunto com as autoridades e com a família para localizar nosso atleta. Respeitamos a privacidade necessária neste momento delicado e pedimos responsabilidade à imprensa. A declaração cautelosa, que não confirmava nem negava nenhuma das especulações circulantes, foi interpretada por analistas como praticamente uma confirmação de que o clube sabe mais do que está disposto a compartilhar. Nos bastidores, a situação era consideravelmente mais caótica. Uma reunião emergencial do conselho diretor, convocada para a madrugada de quarta-feira e que se estendeu por quase 6 horas, dividiu-se entre 2 correntes. A ala conservadora defendia o desligamento imediato do atleta por violação de conduta moral, baseando-se apenas em especulações midiáticas. A ala pragmática argumentava pela necessidade de proteger o investimento de 75 milhões de euros representado por seu passe e imagem. O vice-presidente de marketing, Gustavo Pacheco, apresentou dados alarmantes. As menções negativas à marca do clube nas redes sociais haviam aumentado 2.700% em 72 horas, com o sentimento predominante migrando de preocupação para indignação. A tensão atingiu seu ápice quando o Sortec Group, conglomerado multinacional responsável pelo patrocínio master do clube, um contrato de 97 milhões de reais anuais, enviou às 15h42 de quinta-feira um e-mail classificado como estritamente confidencial que vazou para a imprensa em menos de 20 minutos. O documento de 2 páginas, assinado pelo CEO global Harrison Miller, era direto. Diante da associação potencialmente prejudicial de nossa marca com comportamentos incompatíveis com os valores familiares que promovemos, invocamos a cláusula 17.3 do contrato vigente, que nos permite a reavaliação unilateral dos termos ou rescisão com justa causa mediante aviso prévio de 30 dias em casos de dano reputacional significativo. A ameaça velada de rompimento do contrato milionário desencadeou uma reação ainda mais desesperada da diretoria. Uma força-tarefa de gerenciamento de crise foi montada em uma sala isolada do centro de treinamento, com 32 profissionais trabalhando em turnos ininterruptos. O plano emergencial incluía desde a contratação de uma empresa israelense especializada em monitoramento digital, até acordos com 17 influenciadores esportivos para neutralizar narrativas tóxicas. Um relatório interno, posteriormente vazado para o jornalista Juca Couri,
estimava perdas potenciais de patrocínio entre R$ 145 milhões e R$ 223 milhões caso o caso Ricardo não fosse satisfatoriamente esclarecido em até 96 horas. Enquanto isso, a Nike, responsável pelo contrato individual mais lucrativo de Ricardo, estimado em $28 milhões anuais, adotou uma abordagem ainda mais agressiva. Uma videoconferência emergencial conectou executivos de Portland, Amsterdã e São Paulo, resultando em uma decisão executiva de congelar temporariamente todas as campanhas envolvendo o atleta. A nova campanha Future Legacy, que havia filmado Ricardo e Miguel em um comercial emocionante sobre passar o bastão para a próxima geração, foi completamente arquivada, um prejuízo estimado em $12 milhões apenas em produção. Na mansão dos Almeida, agora praticamente sitiada por 37 veículos de imprensa acampados 24 horas por dia no perímetro do condomínio, Mariana enfrentava sua própria batalha contra o tsunami midiático. Seu advogado pessoal, Dr. Antônio Marcondes, especializado em direito de família e celebridades, trabalhou ininterruptamente para emitir 43 notificações extrajudiciais contra veículos de comunicação por violação de privacidade, difamação e uso não autorizado de imagem. A assessora de imprensa particular de Mariana, contratada anos antes para gerenciar sua transição de modelo para esposa e mãe dedicada, renunciou ao cargo via WhatsApp, alegando não ter estrutura emocional para gerenciar uma crise desta magnitude. O impacto nas crianças foi gerenciado com intervenção profissional. Na manhã de quinta-feira, quando Miguel viu acidentalmente, no tablet de um dos seguranças, uma manchete do Metrópolis especulando que seu pai poderia ter fugido do país com uma modelo ucraniana, a psicóloga infantil doutora Cláudia Mendonça foi imediatamente chamada para uma intervenção de emergência. A decisão de remover temporariamente as crianças para a casa de campo dos pais de Mariana, em um condomínio fechado no interior de São Paulo, foi tomada após Miguel perguntar, durante o jantar, com a voz embargada: "A Renata da minha sala disse que o papai não gosta mais da gente e fugiu com outra família. É verdade, mamãe?" No 7º dia do desaparecimento, quando a histeria midiática atingia seu pico absoluto, com programas de TV cancelando suas pautas normais para dedicar horas de cobertura exclusiva ao caso, algo ainda mais perturbador emergiu. O jornal O Globo, em uma investigação conjunta com o podcast Meu Jogo, publicou uma reportagem bombástica intitulada Os Segredos do Nébula, o clube secreto que pode explicar o sumiço de Ricardo. A extensa matéria, resultado de 3 meses de investigação anterior ao desaparecimento, detalhava a existência de um espaço exclusivo frequentado por celebridades, bilionários e figuras de poder onde rituais heterodoxos de libertação pessoal seriam realizados sob a coordenação de um guru contemporâneo identificado apenas como Nikolai V. O impacto foi nuclear. Às 10h17 de domingo, exatamente uma semana após os 2 gols históricos que precederam seu desaparecimento, enquanto 3 helicópteros de emissoras diferentes sobrevoavam ilegalmente a mansão dos Almeida, o delegado Maurício Tavares convocou uma coletiva de imprensa emergencial. Com olheiras profundas evidenciando noites sem sono e a gravata ligeiramente frouxa, uma raridade para aquele homem meticuloso, ele fez um anúncio que paralisou o país. Às 8h45 desta manhã, recebemos uma comunicação oficial através do escritório de advocacia Pinheiro Neto. O senhor Ricardo Almeida está vivo e em segurança. Mais informações serão divulgadas nas próximas horas. A declaração minimalista, que não esclarecia onde Ricardo estava, porque havia desaparecido ou se retornaria, apenas intensificou o frenesi midiático. Mas para Mariana, que recebia notícias simultaneamente através de um telefonema confidencial, o sentimento era indescritível, uma mistura de alívio, fúria, confusão, mais perturbadora, uma crescente certeza de que o homem que eventualmente retornaria não seria o mesmo que ela havia conhecido. Foi Edson Meirelles, segurança de 47 anos do clube noturno Elysium na zona sul da cidade, quem revelou a primeira pista concreta.
Ex-policial militar afastado após um incidente controverso em 2016, Meirelles trabalhava há 38 meses no estabelecimento, discretamente localizado no 27º andar de um arranha-céu comercial, na Avenida Berrini, conhecido apenas por clientes selecionados e invisível para transeuntes comuns. Especializado em controle de acesso VIP, o homem de 1,92 metros e 104 quilogramas, com uma cicatriz fina que cortava a sobrancelha esquerda e olhos que raramente demonstravam emoção, mantinha-se habitualmente longe dos holofotes, até a tarde de sexta-feira, quando aceitou R$75 mil da Rede TV. Por uma entrevista exclusiva que duraria exatos 17 minutos, e mudaria permanentemente o rumo das investigações. Nunca quis aparecer. Não sou disso, começou Meirelles, sentado em um sofá cinza no estúdio hermeticamente fechado onde apenas o entrevistador Augustus Menezes e 2 cinegrafistas juramentados ao sigilo tinham permissão para estar. Uma luz azulada estrategicamente posicionada obscurecia parcialmente seu rosto, cumprindo o acordo firmado entre 6 advogados que negociaram por 27 horas os termos da entrevista. Mas quando via as especulações atingindo a família, as crianças principalmente, tenho filhos também. Algumas verdades precisam ser ditas. Em um depoimento meticulosamente estruturado, interrompido ocasionalmente por golpes nervosos de água, Meirelles revelou que Ricardo Almeida frequentava o Elysium toda quinta-feira, nas últimas 6 semanas, também aos domingos após jogos importantes. Ele vinha toda semana sem falhar. Sempre reservava a mesma área VIP, o hexágono dourado, como chamamos internamente, um espaço isolado por painéis de vidro fosco com sistema de som independente e entrada privativa pelo elevador executivo. Invariavelmente pedia que ninguém o incomodasse, nem mesmo para autógrafos ou fotos, o que é extremamente raro naquele ambiente. O Elysium, descrito pelo segurança em detalhes perturbadores, não era um clube noturno convencional. Ocupando os 3 últimos andares do edifício Platinum Tower, o estabelecimento operava sob 7 diferentes CNPJs registrados como empresas de consultoria e relações públicas. Sem letreiro, site ou presença em redes sociais, o local aceitava apenas clientes por indicação direta, com um sistema de membros pagantes que começava em R$85 mil anuais para o nível básico. A clientela, segundo Meirelles, incluía ministros de Estado, 3 filhos de ex-presidentes, dezenas de CEOs de multinacionais, celebridades internacionais em visita ao país e, principalmente, pessoas com dinheiro novo, muito dinheiro, buscando conexões que o dinheiro sozinho não compra. O sistema de segurança lá é mais rigoroso que em alguns setores militares que conheci, continuou o ex-PM, revelando que todos os funcionários operavam sob contratos de confidencialidade que previam multas de 7 dígitos. Celulares são lacrados em bolsas especiais na entrada. Câmeras de segurança gravam tudo, mas os arquivos são armazenados em servidores fora do país. Microfones de ambiente detectam conversas sensíveis e ativam abafadores sonoros. É praticamente uma embaixada extraterritorial do prazer e poder. Segundo o depoimento, que a emissora prometeu liberar integral e simultaneamente para autoridades policiais, Ricardo começou a frequentar o local aproximadamente 5 meses atrás após ser introduzido por um homem que Meirelles identificou apenas como um estrangeiro de meia-idade, cabelos grisalhos perfeitamente aparados, sempre de terno brione sem gravata, que circula entre políticos e artistas com desenvoltura impressionante, falando português perfeito com leve sotaque do leste europeu. Os detalhes sobre a rotina de Ricardo no Elysium eram metodicamente precisos. Ele chegava sempre no mesmo Audi Q8 preto com vidros blindados nível 3, dirigido por um motorista particular que nunca entrava no estabelecimento. Usava sempre o elevador executivo com acesso direto, do 3º subsolo. Nas primeiras visitas, trajava bonés e óculos escuros em uma tentativa amadora de disfarce, mas logo abandonou as precauções. Entendeu que ali dentro operava um código de silêncio quase religioso. A área VIP reservada habitualmente pelo jogador ficava estrategicamente posicionada para permitir visão panorâmica do ambiente principal, sem exposição. Ele sempre pedia a mesma mesa, a 12ª na sequência dourada,
ligeiramente elevada, com vista para a pista principal, mas protegida por painéis de privacidade ajustáveis. De lá, podia ver sem ser visto, escolher sem ser escolhido, explicou Meirelles, usando uma terminologia interna que sugeria familiaridade com os protocolos exclusivos do local. Um detalhe particularmente perturbador do relato referia-se ao comportamento de Ricardo durante suas visitas. O mais estranho, o que realmente me chamou a atenção desde o início, é que ele raramente bebia álcool. Talvez uma única taça de vinho tinto em toda a noite. Não usava substâncias recreativas como muitos ali. Não procurava companhia feminina ou masculina para entretenimento físico. Ele parecia estar lá por outro motivo. Observação, talvez, ou algum tipo de aprendizado. Passava horas em conversas intensas com o mesmo grupo fechado de 5 ou 6 pessoas, sempre liderado pelo tal estrangeiro grisalho. Augustus Menezes, visivelmente desconfortável com algumas revelações que ultrapassavam o combinado nos termos contratuais, tentou direcionar a entrevista para aspectos mais sensacionalistas. E quanto às mulheres? Edson? Havia celebridades, modelos? O que acontecia nessas áreas reservadas? O segurança respondeu com uma frieza que desestabilizou o entrevistador experiente. Todo mundo pensa que se trata de sexo ou drogas quando falamos de lugares exclusivos, não é? A verdade é que existem vícios muito mais sofisticados e perigosos. O que vi nos olhos do Ricardo ao longo dos meses foi uma transformação. No início, parecia curioso, talvez ligeiramente desconfortável. Depois ansioso, quase febril. Nas últimas semanas, havia algo diferente, uma intensidade, um foco, como alguém que encontrou respostas para perguntas que carregou a vida toda. O momento mais impactante da entrevista ocorreu quando Meirelles revelou que esteve no Elysium na noite de domingo, após o jogo histórico. Ricardo chegou às 23h27, ainda usando o mesmo terno azul marinho da entrevista pós-jogo. Estava diferente, energizado de uma maneira que nunca tinha visto antes. A área VIP habitual já estava ocupada por aproximadamente 12 pessoas, todas vestidas formalmente, incluindo o homem grisalho e 3 mulheres de cabelo platinado, usando idênticos vestidos prateados. Quando Ricardo entrou, todos se levantaram, como se estivessem esperando por ele há muito tempo. Meirelles descreveu então uma cena que deixou o entrevistador momentaneamente sem palavras. Eles formaram um círculo ao redor dele. O homem grisalho entregou-lhe uma pasta de couro preto com um símbolo gravado, algo como um círculo com um ponto no centro. Ricardo abriu. Examinou o conteúdo por aproximadamente 2 minutos. Depois assentiu. Foi quando percebi que estava testemunhando algo maior que uma simples comemoração pós-jogo. Segundo o segurança, o grupo permaneceu no estabelecimento até as 4h12 da madrugada, quando saíram juntos por uma porta secundária que levava a um heliponto privativo no topo do edifício. Vi pela câmera de segurança quando embarcaram em um helicóptero Augusta Westland preto, sem identificação visível. Ricardo foi o último a entrar, e antes disso, olhou diretamente para a câmera por 3 segundos completos. Não parecia um homem fugindo ou escondendo-se. Parecia alguém finalmente tomando uma decisão que contemplava há muito tempo. A bomba final da entrevista veio quando Augustus questionou se Meirelles teria ouvido alguma conversa reveladora durante as visitas de Ricardo. Na última vez, enquanto passava próximo à mesa para verificar um problema no sistema de som, ouvi o homem grisalho dizer a ele: depois de hoje, sua antiga vida estará oficialmente encerrada. O contrato está assinado. O barco só zarpa uma vez, Ricardo. A entrevista, transmitida em edição especial às 22h de sexta-feira com o título Revelações do Submundo VIP, quebrou todos os recordes de audiência do canal, atingindo 17,8 pontos e se tornando o conteúdo mais compartilhado nas redes sociais em menos de 1 hora. Hashtags como hashtag O Barco Zarpou e hashtag Elysium Secreto dominaram os trending topics globais por 72 horas ininterruptas. O impacto foi imediato e devastador. Antes mesmo do término da transmissão, 3 viaturas da Polícia Civil já cercavam o edifício Platinum Tower, apenas para descobrir que o estabelecimento havia sido completamente esvaziado nas 24 horas anteriores. Mobiliário,
sistemas eletrônicos, até mesmo divisórias de ambiente haviam sido removidos com precisão cirúrgica, deixando apenas espaços vazios onde antes funcionava o clube mais exclusivo da cidade. Meirelles desapareceu imediatamente após a entrevista. Rumores não confirmados sugeriam que ele embarcara em um voo comercial para Portugal com documentos fornecidos por uma agência de proteção a testemunhas não governamental. Sua ex-esposa, procurada por repórteres em seu apartamento no Tatuapé, limitou-se a dizer que havia recebido uma transferência bancária substancial naquela manhã com a mensagem: para a escola dos meninos. Cui disse. O homem grisalho foi rapidamente identificado por internautas como Nikolai Vizikov, 58 anos, cidadão com múltiplos passaportes, russo, cipriota e panamenho, fundador de uma obscura fundação filosófica chamada Círculo de Prometeu e autor de um livro publicado apenas privadamente intitulado A Autoextinção Necessária: Como Abandonar Suas Identidades Fictícias. Seu nome estava ligado a pelo menos 3 outras celebridades globais que haviam reinventado drasticamente suas vidas nos últimos 5 anos. Enquanto autoridades policiais e jornalistas investigativos convergiam sobre o Elysium e seus mistérios, uma nova compreensão começou a emergir sobre o desaparecimento de Ricardo, não como um caso criminal ou crise pessoal, mas como algo potencialmente mais perturbador. Uma escolha deliberada, meticulosamente planejada, de um homem que decidirá abandonar completamente a vida que construíra sob os holofotes. Foi Leandro Léo Paranhos, volante que dividiu o vestiário com Ricardo por 6 temporadas consecutivas, quem forneceu ao programa Fantástico um retrato íntimo do comportamento do craque em seu ambiente mais fechado e impenetrável, o vestiário profissional. Em uma entrevista exclusiva concedida a Tadeu Schmidt, gravada em sua casa de veraneio, em Angra dos Reis, local estrategicamente escolhido para evitar a multidão de repórteres que agora cercava sua residência principal, Paranhos ofereceu um vislumbre daquele universo hermeticamente fechado que só 23 homens por clube podem realmente conhecer. Paranhos, 31 anos, atualmente defendendo um clube da segunda divisão espanhola após sofrer uma grave lesão no joelho que comprometeu sua carreira na elite, falou por 74 minutos, com uma taça de vinho tinto nas mãos que ia se esvaziando à medida que as revelações tornavam-se mais pessoais. A conversa aconteceu no deck de madeira nobre de sua casa com vista para o mar, o sol poente lançando uma luz alaranjada que dramatizava suas expressões faciais, enquanto ele, alternando entre nostalgia e desconforto visível, abria uma janela para o mundo privado que compartilhara com o agora desaparecido ídolo. Sempre desconfiamos que havia algo diferente com ele, começou Paranhos, passando a mão pelo cabelo grisalho nas têmporas, resultado precoce do estresse de uma carreira de alto rendimento. Nos chuveiros após os jogos, quando a adrenalina ainda corre solta e as máscaras caem completamente, Ricardo era o único que nunca, em 6 anos que dividi vestiário com ele, nunca mesmo participava das conversas sobre mulheres, baladas, conquistas da noite anterior. Na hora achávamos que era apenas por ser mais reservado, ou por causa da imagem de bom moço que cultivava. Agora percebo que talvez fosse algo muito mais profundo. O ex-companheiro descreveu com precisão quase fotográfica a rotina pós-jogo que se repetiu centenas de vezes ao longo dos anos. Enquanto os outros 22 jogadores do elenco transformavam o vestiário em uma celebração ruidosa após vitórias, ou em um tribunal de acusações mútuas após derrotas, Ricardo seguia invariavelmente o mesmo ritual metódico, quase monástico. Sentava-se sempre no mesmo lugar, terceiro armário a partir da entrada. Removia as chuteiras com cuidado quase reverencial. Dobrava o uniforme em 3 partes iguais antes de colocá-lo no cesto de lavanderia, e tomava sempre o chuveiro mais afastado, o último da fileira esquerda. Num ambiente como o vestiário de futebol profissional, onde tudo é compartilhado, das maiores alegrias aos traumas mais profundos, esse tipo de isolamento voluntário é imediatamente notado, explicou Paranhos. Lembro especificamente de um jogo contra o Flamengo, vitória por 3-2 com 2 gols dele. No chuveiro, a conversa inevitavelmente derivou para as mensagens que alguns já estavam recebendo de modelos influencers que tinham assistido a partida. Carlos, nosso lateral,
Mostrava no celular foto de uma apresentadora famosa que o havia convidado para uma festa particular. Marco Aurélio, goleiro reserva, gabava-se de 3 convites diferentes que receberá. Todo mundo rindo, provocando, aquela típica conversa de vestiário que mistura verdades, exageros e fantasias completas. Paranhos fez uma pausa, sorveu um gole longo de vinho, e continuou com o olhar fixo em algum ponto sobre o horizonte marinho que escurecia gradualmente. Ricardo estava lá, fisicamente presente, ensaboando-se meticulosamente como sempre fazia, mas completamente desconectado da conversa. Nem sorria, nem reprovava, simplesmente existia em uma dimensão paralela. Quando Carlos gritou diretamente para ele, "E você, craque? Quantas mensagens já recebeu hoje?" Ricardo apenas deu aquele sorriso educado e respondeu, só da Mariana perguntando se estou voltando para casa ou vou direto para a concentração. Os caras caíram na gargalhada, achando que era uma piada. Não era. Com notável precisão, o volante recordou-se de dezenas de episódios semelhantes ao longo dos anos. Nas concentrações em hotéis antes de partidas decisivas, quando alguns jogadores inevitavelmente quebravam o toque de recolher para aventuras noturnas, Ricardo era invariavelmente encontrado em seu quarto, lendo livros que nunca compartilhava os títulos, assistindo documentários científicos ou simplesmente meditando em silêncio absoluto. Em viagens internacionais, quando o restante do time aproveitava as folgas para explorar a vida noturna local, ele preferia passeios culturais solitários ou longas videochamadas com a família. O Diego, nosso atacante colombiano, criou até um apelido para ele nos bastidores. O Monge, revelou Paranhos. No início era uma provocação. Depois virou quase um título respeitoso. O cara que resistia a todas as tentações que o futebol oferece. Álcool, mulheres, apostas, fama instantânea. Nada disso parecia seduzi-lo. Foi justamente essa impermeabilidade às tentações convencionais que, retrospectivamente, Paranhos identificou como o primeiro sinal de alerta. Hoje percebo que não era virtude ou força moral superior. Era, como posso explicar, uma espécie de vazio, talvez. Como se as coisas que seduzem pessoas normais, prazer imediato, validação externa, conquistas, simplesmente não fossem suficientes para preencher algo dentro dele. O momento mais revelador da entrevista veio quando Paranhos descreveu um episódio específico ocorrido aproximadamente 8 meses antes. Após uma vitória particularmente importante que praticamente garantiu o título nacional antecipado, o time inteiro decidiu comemorar em uma boate exclusiva reservada especialmente para eles. Foi a única vez que Ricardo compareceu a uma celebração dessas. Chegou pontualmente às 23 horas, como havia prometido. Sentou-se num canto, bebeu água com gás a noite toda. Observava tudo com aquele olhar analítico, sabe, como um antropólogo estudando uma tribo exótica. Por volta das 2 horas da manhã, no auge da festa, quando os jogadores dançavam sobre mesas e algumas celebridades locais haviam se juntado à comemoração, Paranhos encontrou Ricardo sozinho na varanda externa, olhando fixamente para as luzes da cidade. Me aproximei para ver se estava tudo bem, se ele não estava se divertindo. A resposta dele me assombra até hoje. Ele disse, com uma calma perturbadora, "Estou me divertindo, Léo. Só não da mesma forma que vocês. Estou observando como todos precisam desesperadamente desse escape, dessa euforia artificial. Me pergunto se um dia vou encontrar algo que me faça sentir verdadeiramente vivo, ou se nasci defeituoso de alguma forma." Paranhos admitiu que a conversa o deixou desconfortável demais para prolongá-la, e logo voltou para a festa, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos. Agora, conectando os pontos, percebo que já naquele momento ele estava em busca de algo diferente, algo que o sistema convencional, o clube, a família perfeita, os patrocinadores, a adoração pública, não conseguia oferecer. O ex-companheiro revelou ainda que, nas semanas que antecederam o desaparecimento, notou mudanças sutis no comportamento de Ricardo no vestiário. Ele começou a usar um relógio diferente, muito mais discreto e aparentemente mais caro que os modelos chamativos que costumava usar em campanhas. Notei também um pequeno pingente sob a camisa,
Nunca tinha visto ele usar joias antes. Uma vez, quando tomava banho, vi que era algo como um círculo com um ponto no centro, similar ao símbolo que aquele segurança do Elysium mencionou. A observação mais inquietante, porém, veio das últimas interações entre eles. Na semana antes do jogo, onde marcou os 2 gols e desapareceu, Ricardo parecia estranhamente em paz. Não aquela paz superficial de quem está bem, mas algo mais profundo e perturbador, como a serenidade de alguém que tomou uma decisão irreversível. No último treino que participamos juntos, enquanto fazíamos alongamento, ele me disse algo que na hora pareceu apenas uma frase filosófica aleatória. Você já se perguntou, Léo, que parte de nós morre quando decidimos nascer de novo? Ao final da entrevista, já sob a luz artificial do deck e com o mar completamente escuro ao fundo, Paranhos ofereceu sua teoria pessoal sobre o que aconteceu com o ex-companheiro. Ricardo nunca foi um bom mentiroso. Essa é a ironia. Ele não conseguia participar naturalmente daquelas conversas de vestiário sobre mulheres e noitadas porque não tinha experiência real com isso. Não conseguia fingir interesse no materialismo ostensivo que a maioria dos jogadores cultiva. Ele era um ator desempenhando mal o papel de jogador de